Brasília com Antônio Maldonado. E Maldonado que não precisou votar, né, Maldonado? Boa tarde para você. Brasília não tem eleição? Pois é, Denise, boa tarde a você, boa tarde ao Paulo, todo mundo está acompanhando aqui a Jovem Pan. Pois é, Brasília não tem candidato, Brasília não tem vereador, também não tem prefeito, né? Aqui a gente tem governador e deputado distrital. Então a gente acaba votando só de 4 em 4 anos mesmo, só quando tem aquela eleição para presidente, governador, enfim. Mas aqui no entorno do Distrito Federal, as cidades do estado de Goiás, aqui, elas têm sim eleição. Inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente, ministro Edson Fachin, foram à cidade de Valparaíso, de Goiás, que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de Brasília, foram de helicóptero. A gente tem até uma imagem aí do ministro Edson Fachin chegando aqui ao TSE depois dessa visita. Foram visitar ali uma sessão eleitoral na cidade de Valparaíso, de Goiás. Pois bem, o TSE vem divulgando a cada 2 horas, desde as 10 horas da manhã, uma espécie de boletim parcial com as informações aí, dados mais voltados ao âmbito eleitoral aí desse processo que acontece no país todo ao longo deste domingo. Agora, por exemplo, ao meio-dia, o TSE divulgou que 923 urnas já precisaram ser substituídas. O número parece grande, mas representa, na verdade, apenas 0,2% do total de equipamentos espalhados pelo país. 13 candidatos, Denise e Paulo, foram presos. 7 por boca de urna, 1 por uso aí de alto-falante e amplificadores e 5 por divulgação de propaganda. 16 pessoas que não são candidatos também foram presas. 9 por boca de urna, 1 por transporte ilegal de eleitores e 6 por motivos não especificados. A maioria desses crimes foram cometidos, inclusive, no estado de Minas Gerais. A Polícia Federal também divulgou agora há pouco, 12h30, também um balanço aí dos crimes que ela tem autuado e, segundo a PF, foram até o momento instaurados desde a meia-noite de ontem, instaurados 14 inquéritos policiais, foram 36 crimes em flagrantes, 156 pessoas conduzidas à delegacia e 56 termos circunstanciados lavrados. Além disso, a PF já apreendeu quase R$900 mil que poderiam ser usados ali de forma ilegal nessas eleições. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o presidente aqui do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, dá uma primeira coletiva, faz uma espécie de balanço de como está o processo eleitoral ao longo deste domingo, mas a gente acredita que essa coletiva, o principal assunto da coletiva deve ser realmente o problema no e-título, né, Denise? Que tem muita gente reclamando aí que não está conseguindo justificar o voto lá pelo aplicativo, mas a gente lembra que a legislação eleitoral dá até 60 dias depois do pleito para fazer essa justificativa. Então, quem não conseguir fazer hoje, não precisa desesperar, não precisa ficar com pressa, que ainda vai ter tempo para poder justificar o voto. O tribunal registra aí 12,8 milhões de pessoas que baixaram o aplicativo e-título. Aliás, quem não fez isso ainda dá para fazer, tem estabilidade, porque tem muita gente utilizando, inclusive para votar, que é mais fácil. Em vez de você apresentar um documento, você vai com o e-título, já você mostra o celular de longe, não é, para você facilitar e agilizar o voto, e pode justificar também, né, Maldonado, como você estava falando, não apenas a pessoa pode justificar, por exemplo, se está em uma outra cidade, se está trabalhando e não pode votar, pode fazer a justificativa pelo e-título. Exatamente, é um aplicativo aí do Tribunal Superior Eleitoral, segundo aqui o TSE, inclusive, pra você ter uma ideia, Denise, 400 mil pessoas tentaram acessar o e-título até às 8h30 da manhã. Então, realmente, ali a plataforma não aguentou e aí o aplicativo ficou instável, apenas algumas pessoas estavam conseguindo ter um acesso. Uma dica que a assessoria de comunicação deu aqui é que, às vezes, tem um problema de conexão. Se a pessoa estiver conectada numa Wi-Fi e essa rede não for considerada uma rede segura, for ali uma rede pública, às vezes o aplicativo não autoriza a justificativa do voto, justamente porque essa rede não é a rede ideal para que ele faça esse tipo de comunicado. Então, tenta ali tirar da Wi-Fi e colocar nos dados móveis do próprio celular, que talvez facilite aí conseguir acesso a essa justificativa do voto pelo e-título. Mas também no portal do TSE tem lá o justifica.tse, que também é uma outra plataforma onde o eleitor que não está no domicílio eleitoral, enfim, que não vai conseguir votar hoje, consegue dar a justificativa lá para também não ficar em débito com a Justiça Eleitoral. Eu lembro que, como eu disse agora há pouco,
de qualquer forma, tem 60 dias aí para poder justificar esse voto. Então, até o dia 20 de janeiro, a pessoa que não conseguir justificar ainda neste domingo, ainda vai ter aí um prazo longo para poder explicar à Justiça Eleitoral porque não conseguiu estar presente às urnas neste domingo. Inclusive as pessoas que estiverem com algum sintoma que possa estar relacionado ao coronavírus, a recomendação é para não ir votar se a pessoa estiver com febre, se ela estiver se sentindo mal, porque a gente está numa votação, é a primeira eleição que nós temos no meio de uma pandemia, sim, e uma pandemia que voltou a ganhar força em várias cidades, inclusive em Brasília, se eu não me engano, né, Maldonado? Aqui em São Paulo os hospitais já começaram a alertar que estão com uma ocupação bem maior de leitos, inclusive de UTIs, e Brasília também passa por isso, não é? A gente também acompanha aqui na capital federal um aumento considerável no número de casos. Brasília tem uma população muito menor, né, se comparada ao estado de São Paulo, à cidade de São Paulo, inclusive, mas a gente tem, sim, o índice, a proporção assim, do aumento, ela também está seguindo uma escalada que está preocupando as autoridades. O presidente Jair Bolsonaro chegou a falar sobre essa suposta segunda onda ao longo dessa última semana, mas disse que teríamos que enfrentar de qualquer forma, independentemente de como fosse essa segunda onda. O presidente, inclusive, que deve retornar a Brasília ainda hoje, foi votar lá no Rio de Janeiro, mas a gente vê um aumento, sim, no número de casos, mas também vê que a Justiça Eleitoral preparou bem tanto os mesários quanto ali as zonas eleitorais, os locais de votação, todos têm álcool, os mesários ali com aquele equipamento face shield, né, aquela espécie de máscara, também todo mundo tentando manter o distanciamento, e como você bem disse, isso também pode ter uma relação com o número de downloads aí do programa, do aplicativo e-Título, porque facilita e diminui a necessidade de contato entre o eleitor e o mesário, o que também dá um pouquinho mais de segurança ali na hora de exercer aí o direito democrático do voto. Maldonado, para que horas está marcada a coletiva do ministro Barroso? A primeira coletiva está marcada para logo mais às 2h da tarde, mas a gente tem toda uma agenda. Deixa eu ver se eu consigo encontrar isso aqui. Pergunto isso porque é aí que a gente vai entender um pouco melhor os problemas do aplicativo e-Título e poder transmitir essa informação a todos que nos assistem. Então, havendo aí a coletiva, se você precisar da gente, é só dar uma chamada que a gente paralisa tudo aqui para ouvir o presidente do STF. Pode deixar, a gente traz a informação assim que... TSE, exatamente. Cada sigla confunde mesmo. TSE, falei aqui errado. Obrigado, Maldonado.